9h05, vamos começar então aí o nosso webinário, né? O tema de hoje ele é um tema um pouco diferente, só dando uma recapitulada aí geral. Nós tivemos um primeiro webinário com o João, né, e com o Rodrigo. Nesse webinário, a gente abordou um pouco de um geral sobre energia solar fotovoltaica, né, discutimos um pouco aí a respeito de tecnologias, on-grid, off-grid. Na aula 2, o João e a Mariane aí entraram num ponto mais técnico, especificamente falando sobre microinversores, sobre otimizadores de potência, sobre microinversores AP System, SolarEdge, otimizadores de potência SolarEdge. Foi uma geral sobre o porquê que nós da Ecore escolhemos a tecnologia MLPE. E hoje a aula é um pouquinho diferente, nós estamos na aula 3, já aproveitando aí para convidar vocês, todo mundo, para a aula 4, que é a aula que a gente vai fazer na quarta-feira, nesse mesmo horário, 9 horas da manhã, tá? Com o Rodrigo Matias. E ela é uma aula comercial, mas a aula de hoje ela é um pouco diferente, tá? É muito comum a gente ver webinários e nós vermos aulas de energia solar fotovoltaica muito focada na área técnica, né? Atualmente, devido a toda a discussão que se iniciou no ano passado da revisão da resolução normativa, um eventual marco legal também por meio das PLs, vem surgindo vários webinários também sobre a parte regulatória, né? Sobre a parte legal. Isso também tem ganhado espaço, mas a gente acaba vendo muito pouco conteúdo focado na parte de gestão das empresas, né? Então, eu sou empresário do ramo fotovoltaico, com o que eu preciso me preocupar, né? Quais são os pontos que a gente precisa observar na gestão de uma empresa? Então, fazendo uma rápida apresentação, eu trabalho na Ecore Energia Solar, tá? Trabalho na área administrativa da Ecore, entretanto, como todo mundo lá, a gente também tem uma pegada técnica, nós entendemos do produto, e a minha experiência até hoje, ela sempre foi na área de gestão, apesar de ter um background técnico também, e por isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, tanto que a Ecore aprendeu ao longo desses anos na parte de gestão. Nós conversamos diariamente com muitos e muitos revendedores, muitos integradores, também fornecedores, vários players do mercado nós comunicamos. Então, nós vamos aprendendo nessa troca de ideias também, tá? E um pouco aí também de outras experiências profissionais que eu tive. Então, hoje a nossa conversa é um pouquinho diferente. A gente não vai falar de nada técnico, nós não vamos falar de nada regulatório do ponto de vista específico de energia solar, apesar de ter uma partezinha regulatória voltada à gestão da empresa. E por que a gente está fazendo isso daí, né? Ecore Energia Solar, nós somos uma empresa, nós trabalhamos com a importação e distribuição de produtos de energia solar fotovoltaica, especialistas na tecnologia MLPE. Fomos os pioneiros em trazer essa tecnologia para o Brasil, a primeira marca de microinversores no Brasil, a AP Systems, foi a Ecore que trouxe. Também fizemos o lançamento da SolarEdge no Brasil, fomos a primeira empresa a ter a SolarEdge no Brasil. Então, a nossa posição de mercado é sempre uma posição de benchmark, uma posição de trazer o que tem de novo para o mercado, atendendo todo o nosso portfólio de clientes. E a partir da hora em que a gente se dispõe a fazer isso, em trazer coisas que são novas para o mercado, a gente precisa se predispor, e isso está muito no nosso DNA, de oferecer a capacitação para as pessoas. Então, nós temos o CTE, né, o Centro de Treinamento Ecore, que devido à situação que todo mundo sabe, ele tá pausado, né, ele está em hold, mas a gente tem lá um treinamento presencial na cidade de São Paulo, na verdade, ali em Barueri, ali em Alphaville, do lado de São Paulo. Nós fazemos roadshows pelo Brasil todo, né, fazemos uma quantidade muito grande de roadshows pelo Brasil todo, levando conhecimento para as pessoas. E nessa época, então, de pandemia, a gente decidiu continuar esse nosso trabalho e por meio de webinários, né? E aproveito aí para agradecer a presença de cada um de vocês.
Eu vou compartilhar a minha tela já, para que a gente possa acompanhar a apresentação. E vocês veem que tem um chat aqui do lado, tá? Esse chat aqui, vocês podem mandar perguntas por ele, para poder aparecer, para que eu possa ir respondendo, tá? Como eu vou estar com a tela compartilhada, eu volto de vez em quando para ver as perguntas, tá? Esse nosso webinar aí deve durar mais ou menos uns 60 minutos, tá? Dependendo da quantidade de perguntas que tenha. Esse conteúdo, ele foi desenvolvido no ano passado, esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês, e ele foi mudando ao longo do tempo, mas ele foi apresentado, por exemplo, na Intersolar do ano passado, de 2019, né? No ciclo de palestras lá da Intersolar, ele foi apresentado também na CBGD, que a gente teve esse ano a versão do Nordeste, né, que foi em Olinda, e agora eu compartilho com vocês aqui também essa apresentação. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, e aí, na hora que vocês estiverem enxergando, ok, estou com a minha tela compartilhada aqui, com a apresentação, e aí nós vamos começar a discutir alguns temas. Bom, primeiro conceito, a gente vai passar por alguns conceitos aqui e depois nós vamos juntar todos esses conceitos no final, tá? O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é por que uma empresa existe, né? Qual que é o motivo da existência de uma empresa? E existem duas boas respostas para essa pergunta. Se você tiver num curso de administração, se você tiver num curso de contabilidade, a primeira resposta que todo mundo vai te falar é, pô, uma empresa ela existe para gerar lucro, né? Ok, concordo, toda empresa ela existe para gerar lucro. O lucro ele não é feio, o lucro ele não é pecado, né? O lucro ele é uma remuneração do sócio, daquele tempo, daquele dinheiro que ele está se dispondo a colocar, aquela energia, aqueles recursos que ele está se dispondo a colocar, e ele precisa de um retorno disso daí, o que a gente chama de uma forma genérica de lucro. Entretanto, tem um outro conceito que é muito utilizado, principalmente hoje com essas startups e tudo mais. Se você perguntar para alguém que está no mundo aí de startup, pô, para que uma empresa existe, ela vai te falar que é para resolver um problema, né? E como que esses dois conceitos eles estão ligados? Porque a sociedade ela remunera as pessoas ou as empresas, né, pelos problemas que elas resolvem, né? Então vamos usar um exemplo aqui extremamente simples, um exemplo bem simplório. Vamos pegar lá um restaurante, né? Qual que é o problema que o restaurante resolve? Ele resolve um problema ali de matar a fome dos clientes dele. Os clientes estão dispostos a pagar por isso e ela gera lucro a partir dessa operação. Ela resolve esse problema. Usando um outro exemplo aí, vamos imaginar que você quer abrir uma empresa aí de consertar máquina de escrever, né? Um negócio que ninguém praticamente usa. Você tem uma pessoa ou outra ali que talvez ainda use, mas por que a tua empresa possivelmente ela não vai gerar lucro? Porque a sociedade ela não está disposta a remunerar esse problema que você quer resolver, que é o de consertar máquinas de escrever. Então, essas são duas respostas aceitáveis do porquê que uma empresa existe. Ela existe para esses dois conceitos. Ela existe para resolver um problema e a sociedade remunera os problemas que as empresas resolvem para elas, seja qual for. E esse conceito é importante ter ele em mente, porque a gente vai voltar nele lá no final, tentando contextualizar um pouco dos pontos que a gente precisa se preocupar dentro de uma empresa. Mas esse não é o único conceito. Eu quero começar com outro conceito para vocês, e aí eu peço para que vocês não saiam correndo, tá? Talvez alguns de vocês já tenham visto esse negócio. Calma, não se assusta. Isso daí é um balancete de uma empresa. Puta, esse cara está falando de balancete, eu não achei que eu ia ter aula de contabilidade. Calma que não tem nada a ver com isso, tá? Somente estou apresentando alguns conceitos aqui para que a gente possa entender. Talvez vocês já tenham visto isso daí, talvez o contador da tua empresa já tenha mandado isso, você não tenha entendido. Mas aqui basicamente é o seguinte, uma empresa ela é composta de três partes, né? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O que é isso daí? Eu vou primeiro dar o conceito formal, daqui a um pouco eu exemplifico para ficar mais fácil para todo mundo, né?
O ativo é onde você tem todas as aplicações dos recursos da empresa. E o passivo, ele é a origem, ele é a fonte desses recursos, né? Mas como que essa dinâmica ocorre no dia a dia de uma empresa? Bom, você tem o passivo de uma empresa, que é a origem dos recursos, é da onde o ativo vai surgir. Então, é a origem dele. O ativo é onde a empresa está girando todos os dias, né? E quando você tira, faz uma subtração do ativo menos o passivo, você tem o patrimônio líquido. Mas vou explicar com um exemplo bem simples, tá? Vamos imaginar, nesse exemplo aqui, a gente tem ali o passivo, esse vermelhinho aí, imagina como sendo um banco, tá? Você chegou lá no banco, você decidiu que para sua empresa rodar, você precisa de um veículo. Você precisa de uma picape, você precisa de um caminhão, você precisa de um carro de passeio, enfim, você precisa de um automóvel para a tua empresa poder operar. Você não vai lá pagar esse automóvel à vista, né? Provavelmente você não vai fazer isso. Você vai procurar uma agência de veículos e você vai financiar esse veículo. A hora que você está financiando isso com uma instituição financeira, você está financiando isso com um banco. Seja um banco da própria montadora do carro, ou seja um banco parceiro, enfim, você está assumindo um passivo, você está assumindo uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela vai estar descrita do lado direito aí, que é o lado do passivo. A partir da hora que você pega essa obrigação, você pega esse passivo, você transforma ele num ativo. E esse ativo, nesse caso, é o próprio caminhão. Ou você transforma isso primeiro em caixa, né? Primeiro em dinheiro e compra, ou isso se transforma diretamente no caixa, né? Desculpa, no caminhão em si. E esse caminhão, ele é um ativo da tua empresa, e esse ativo ele vai começar a girar e vai começar a fazer a tua empresa operar da forma que ela tem que operar. Eu vou dar um outro exemplo, só para a gente poder continuar contextualizando. Vamos imaginar que você precisa comprar estoques para sua empresa. Então, vamos usar aqui o exemplo de uma empresa de fotovoltaico, né? Você precisa de comprar inversor, ou você precisa comprar painel de reposição para os seus clientes, ou você precisa comprar estrutura de fixação para você ter ali, para poder fazer o giro com o seu cliente. Você precisa de estoques. Imagina que você precisa de estoques. Então, imagina que para estoque você não quer pegar dinheiro emprestado de um banco, você quer colocar, né, esse dinheiro do teu bolso, do bolso do sócio, você quer investir. Então essa carteirinha aí, né, a vermelha, ela está representando o bolso do sócio. O sócio está colocando dinheiro na empresa que vai se transformar, aí a caixinha ela está representando os estoques, ela vai representar ou caixa, que é o dinheiro vivo para você comprar, ou diretamente os estoques, né? Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala de passivos, né, e ativos, quando a gente olha esse balancete, existem dois, e somente dois, deixa eu voltar aqui, existem duas e somente duas formas de você financiar a empresa. Ou você vai para o próprio, capital próprio, o sócio banca, ou você vai para uma instituição financeira. Você pega isso emprestado, você pega isso na forma de empréstimos, tá? Existem outras formas de passivo, que é, por exemplo, os teus fornecedores bancarem uma parte da tua operação. Então, quando você compra alguma coisa a crédito, por exemplo, é o teu fornecedor que está no teu passivo, ele está bancando uma parte da tua operação. E aí, o que acontece? A tua empresa começa a girar. Esse ativo que está aí do lado esquerdo, representado pela parte azul, o caminhão que você comprou, o estoque que você fez, as ferramentas que você comprou, né? O caixa, o dinheiro em caixa que você tem para poder girar, tudo isso, todo esse ativo, ele vai fazendo o que a gente chama de operação da empresa. E o que isso se torna? Isso se torna uma coisa que a gente chama de geração de caixa, né? Então, quando você compra um produto por 10, vende esse produto por 20, essa diferença de 10 e 20, você tem um custo operacional aí no meio, né? Você comprou por 10, vendeu por 20, mas você gastou combustível, você teve os custos de venda, talvez você tenha que pagar alguma comissão,
você tem imposto, você tem uma série de coisas, né, que é o custo operacional da empresa, aonde lá no final vai sobrar alguma coisa, e esse alguma coisa que sobra é o que a gente chama de caixa, tá, da empresa. E uma das coisas que a gente vai mais discutir é que isso é o lucro ou isso não é o lucro, né? Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é que alguns empresários tratam isso como lucro, mas talvez isso não seja lucro. E esse caixa que vai sobrando, esse giro do dia a dia, o empresário ele começa a ter que tomar uma série de decisões com essa geração de caixa que a empresa dele está fazendo, que esse giro está dando. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Tem até uma reticências ali no final, mas a gente pode usar isso para realizar o lucro. O que é realizar o lucro? O sócio, ele vai pegar e vai colocar isso no bolso dele, né? Ele pode reinvestir isso na operação, então deu lá, ele está com 10 de geração de caixa, ele vai pegar esse 10, ele vai comprar ferramenta, ele vai comprar mais estoques, ele vai comprar um novo veículo, ele vai comprar uniforme, ele vai alugar uma sala e vai reformar, enfim, ele vai reinvestir isso na operação. Ele também pode tomar a decisão de ter novas unidades de negócio, né? Tanto geograficamente quanto novas unidades em relação à operação. Então, imagina o seguinte, eu gerei uma quantidade X de caixa, agora eu tenho dinheiro para reinvestir, eu vou abrir uma nova unidade numa cidade vizinha, ou numa outra capital, ou numa outra região. Para abrir uma nova unidade de negócio, eu preciso de dinheiro, eu preciso contratar pessoas, eu preciso abrir empresa, eu preciso reformar prédios, né? Então, às vezes, essa geração de caixa, eu vou tomar a decisão de abrir novas unidades de negócio. Eu posso investir no mercado financeiro, né? A gente tem vários exemplos de empresas que pegam parte dessa geração de caixa e aplicam no mercado financeiro. Por favor, não entendam isso como uma recomendação. A gente tem vários exemplos ao longo do tempo de empresas que tiraram dinheiro da sua operação, aplicaram no mercado financeiro e se deram muito mal por isso, né? A gente tem até aí o caso Sadia Perdigão, que é um caso clássico disso daí, né? O empresário ele também pode optar por provisionar, tá? O que é provisão? Provisão é quando eu acredito que eu vou ter um gasto, né? Que eu vou ter alguma coisa ali para gastar e eu deixo esse dinheiro guardado, tá? Pode ser uma rescisão de funcionário, pode ser uma ação judicial, pode ser uma demanda trabalhista, enfim, pode ser uma série de coisas e eu posso ter esse dinheiro provisionado, tá? Aqui a ideia é dar alguns exemplos para que a gente primeiro tire esse conceito de que todo caixa que a minha empresa gera é lucro. Eu sei que não são todos os empresários que pensam dessa forma, mas é importante para a gente fazer esse nivelamento nesse momento, tá? Mas assim, o que é um conceito que eu acho importante entender nesse momento, tá? Primeiro, deixa eu só apagar os vizinhos aqui, tá? Beleza? Primeiro, isso não é papo de contador, né? Todo empresário precisa entender um pouco de gestão de negócios, porque é muito comum isso, não só no fotovoltaico, mas em todas as áreas, né? Eu sou uma pessoa muito boa tecnicamente, eu vou abrir uma empresa daquilo que eu sou bom, né? Então, eu sou um engenheiro eletricista e tenho um conhecimento grande em inversores, eu vou abrir uma empresa de fotovoltaico. Eu sou um mecânico muito bom, eu vou abrir uma oficina mecânica. Eu sou um contador muito bom, eu vou abrir um escritório de contabilidade, isso é normal. Mas isso não quer dizer que você precisa se preocupar só com o que é o seu core business. Você precisa se preocupar com a gestão da sua empresa. E essa é uma ideia desse webinário, a gente compartilhar um pouco disso para que os empresários estejam cada vez mais bem preparados. Então, isso não é papo de contador, isso é algo, até porque eu não sou contador, então é algo que todo empresário precisa saber. Outra coisa que todo empresário precisa saber, em especial do ramo fotovoltaico, é que toda venda ela gera uma obrigação, e é isso que a gente vai discutir a partir desse ponto. Porque você está negociando um bem que ele é um bem muito durável. Como eu costumo brincar às vezes em treinamentos e tudo mais, você não está vendendo um sabonete que se o cara não gostar do cheiro do sabonete, ele joga fora e compra outro. Você está vendendo um bem para o teu cliente e o teu cliente está adquirindo um bem que ele é muito, muito, muito durável, né? Um sistema fotovoltaico, via de regra, ele tem que durar pelo menos 25 anos, né? Então,
A preocupação que eu vou mostrar a partir desse ponto é exatamente isso. E o primeiro ponto que eu quero abordar em relação a essa parte do que a gente tem que se preocupar quando realiza uma venda é um ponto assim que muita gente acaba não prestando tanta atenção, né? Que é formação de preço de venda, né? Formação de preço de venda é algo essencial para o empresário poder pensar e a partir desse ponto eu não vim aqui para resolver, eu vim aqui para complicar. O que eu quero dizer? Eu vou começar a colocar um monte de dúvidas aqui para que a gente pense junto em como está a gestão da empresa de cada um de vocês. Essa barra aí, ela é uma barra de formação de preço de venda, né? Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha aqui de novo, ó. Aqui a gente tem o preço de venda. E o que, que tem ali dentro desse preço de venda? Tem o primeiro de tudo, tem o tal do CMV, tá? O que, que é o tal do CMV? Ó, o CMV é o custo da mercadoria vendida. Eu não vou nem arriscar aqui continuar escrevendo, porque vocês estão vendo que não está dando muito certo, minha letra não é muito bonita, né? Então vamos lá, o CMV é o custo da mercadoria vendida. É por quanto você comprou do seu fornecedor e por quanto você vai vender na outra ponta. Essa é uma parte extremamente simples de fazer a conta, você tem o preço que você comprou. Ponto. Essa parte não precisa fazer muita conta. A segunda coisa que a gente precisa se preocupar na formação de um preço de venda, aqui nós estamos falando específico de fotovoltaico, tá? É quanto você vai gastar com instalação. Então, para quem tem uma instalação terceirizada, a gente sabe que muitas das empresas de fotovoltaico no Brasil, integradoras e revendedoras, elas não têm um corpo técnico próprio para instalação. Ela terceiriza isso de uma empresa. Como que isso é terceirizado? Como que isso é precificado, no caso da terceirização? Ou por painel instalado, ou por potência, ou por dia, enfim, cada empresa tem a sua métrica, né? E se o seu caso é um caso onde a instalação ela é terceirizada, essa conta ela é bem fácil de fazer, porque a terceirização, você tem uma empresa que você está contratando, ela vai te cobrar um X para instalar aquele sistema, você vai aplicar esse X. Se o seu caso não for de terceirização, a sua empresa possui um corpo técnico para instalação, você precisa fazer algumas contas a mais para poder fazer essa conta de quanto custa a sua instalação. Então, você tem o salário das pessoas que estão ali, você tem os gastos com o veículo, você tem os gastos com ferramenta. Você não pode esquecer de colocar nessa conta a depreciação do veículo, a depreciação da ferramenta. Eventualmente, você tem aí algum curso, né, que você tenha que dar para a tua equipe lá de NR10, NR35, enfim. Aí essa conta ela já precisa ser um pouco mais apurada. Mas, bom, o terceiro ponto que a gente precisa se preocupar é a parte de projeto. Novamente, assim como a instalação, muitas vezes o projeto ele é terceirizado, né? Novamente, se ele for terceirizado, a conta ela fica bem fácil de fazer. Quanto que aquele engenheiro cobra? Cobra X e mais as taxas, ou cobra Y, já com as taxas junto ali, para ele recolher a RT e tudo mais. Se for o seu caso de terceirização, a conta é fácil de fazer. Se a sua empresa possui um corpo próprio, você precisa colocar esse custo. Mesmo que esse custo seja do próprio empresário. Por quê? Porque aquele tempo que você está na frente do computador, fazendo RT, fazendo projeto, fazendo unifilar, fazendo todo esse trabalho, é um tempo que você poderia estar gastando no teu negócio para outras coisas, inclusive vender. Então, ele precisa ser precificado. Bom, quarto ponto, impostos, né? Então, o imposto, você vai lá com o seu contador, então imagina lá que você é um Simples Nacional, você vai ver em qual anexo do Simples você está, qual que é a alíquota para a tua faixa de faturamento dentro daquela faixa, e ele vai te falar o teu imposto é X. Ou se você for um lucro presumido, ou se você for lucro real, enfim. Na parte de impostos, contem com os contadores de vocês, e uma coisa que eu costumo falar bastante é que contador, eu não sei se é bem o tipo de serviço que a gente deve escolher pelo preço, a gente deve escolher mais pela qualidade, né? Então, assim, confie no seu contador, tá? E tenha ao seu lado um contador que você tenha
que você acha que aquelas informações que ele está te passando são fidedignas. Tenha uma boa pessoa ao seu lado nesse momento. E aí, o que sobra disso é o que o empresário entende como sendo lucro. Ele vai falar, beleza, ó, paguei tanto de produto, gasto X para instalar, Y para projeto, vou pagar o imposto, o resto vai para o meu bolso, o resto é o meu lucro. Mas a gente viu agora há pouco que isso pode ainda não ser lucro. Isso é uma geração de caixa da sua empresa. E a ideia é o seguinte, a gente analisar um pouquinho o que pode estar dentro desse lucro, tá? O que pode estar escondido ali dentro que vão diminuir a rentabilidade da tua empresa sem que você perceba, ou pior ainda, sem que você planeje isso daí. Então, primeiro ponto que eu queria colocar. A partir de agora, a gente vai dar uma olhada em vários dos passivos que uma empresa de fotovoltaico pode ter ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei agora há pouco que passivos são todas as obrigações que você tem. Ok, entendi que passivos são obrigações que a minha empresa vai assumindo. E a gente também viu que cada venda que você faz gera um passivo. Pô, Arthur, mas você está maluco? Quando eu faço uma venda, ela gera lucro para mim, ela gera caixa. É isso que faz a minha operação rodar. Concordo, mas dentro dessa operação existem vários passivos mais escondidos ou menos escondidos que a gente vai começar a discutir a partir de agora, tá? Então vamos lá. Os primeiros passivos que eu gostaria de listar para vocês são os referentes à operação e manutenção, que normalmente são os mais fáceis de serem enxergados. Então vamos começar por esses daqui, tá? Eu vou dar alguns exemplos e aí eu aproveito para abrir um parênteses e falar o seguinte: a ideia desse treinamento não é ser o guia definitivo de passivos de empresas fotovoltaicas. Não é isso. A ideia é dar alguns exemplos que nós fomos aprendendo ao longo do tempo com os nossos clientes, que nós fomos aprendendo observando mercados fora do país, que nós fomos observando dentro da própria Core, né? Então a ideia não é ser um guia definitivo, eu vou pegar isso daqui e vou seguir exatamente todos esses pontos. Por favor, não pensem assim. Como eu falei agora há pouco, a ideia a partir de agora é mais confundir do que resolver. O que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer uma reflexão para vocês, empresários do setor fotovoltaico, dos passivos que vocês podem ter. E aí cada um vai analisar e vai adequar isso para cada empresa. Bom, o primeiro que eu quero comentar com vocês são ajustes no sistema pós a implantação. Isso é comum, quem já instalou sistemas fotovoltaicos sabe que muitas vezes é necessário voltar algumas vezes na casa do cliente mesmo após a implantação, né? No momento em que você finaliza a instalação do sistema, fui lá, liguei o disjuntor, beleza, o sistema está funcionando, a tua relação com o cliente ela não acaba aí. E possivelmente, possível, e aí a probabilidade vai depender do equipamento que você está usando, da qualidade da tua instalação, do relacionamento que você tem com o seu cliente, vão precisar de mais ou menos ajustes no sistema após a implantação. Esses ajustes, eles custam dinheiro, porque ele custa eventuais produtos que você tem que colocar, hora dos seus técnicos, combustível, né? A gente sabe que é muito comum empresas de fotovoltaico, elas abrangirem uma área, depende da região do país, né? A gente atende o Brasil inteiro, então tem regiões onde um revendedor ele atende ali 20, 30, 40 quilômetros no máximo em volta da matriz dele, da sede dele. Tem clientes da Ecore que a gente vê que ele faz instalação 300, 400, 500 quilômetros distante da matriz dele. Então, imagina voltar num cliente desse, você vai gastar combustível, eventualmente você vai gastar com hotel, isso custa dinheiro, isso é um passivo? Isso é um passivo que você precisa cuidar dele. Na hora que a gente acabar de listar os passivos, eu vou trazer ferramentas para isso daí, tá? Então, depois que a gente passar por essa parte de identificar eles. Outra coisa que talvez você tenha que se preocupar, manutenções corretivas. Sim, porque a instalação ela é feita por seres humanos e você pode ter problemas durante essa instalação que você precisa corrigir. Essa correção vai custar dinheiro? Vai. Pô, a minha empresa está tendo muita manutenção corretiva. Eu sou um integrador, eu sou um revendedor, eu sou um instalador fotovoltaico e, pô, Arthur, eu tenho muito problema com isso daí, cara. Manutenção corretiva sempre. O que cabe? Uma reanálise, de novo, de equipe, de equipamento que você está usando, de padrão de qualidade, enfim. Cada empresa tem a sua realidade.
Verificações técnicas solicitadas pelo cliente. O cliente ele vai te ligar, o cliente ele vai te solicitar. Isso vai custar dinheiro para sua empresa. Configurações adicionais que você eventualmente também tenha que fazer para o seu cliente, tá? Um exemplo muito simplório aí, que quem trabalha no fotovoltaico há um pouco mais de tempo, com certeza já se deparou, né? Você coloca um monitoramento para o cliente, por exemplo, ali no dispositivo móvel, no celular dele, né? E aí, num determinado momento, ele compra um celular novo, ele quer que você configura, ou o celular dele quebra e você tem que reconfigurar, ou ele quer colocar esse monitoramento em mais celulares. É só um exemplo, tá? Mas é de vários outros que podem ocorrer. E também a parte de reconfiguração de equipamento, de comunicação e etc. Também tenho certeza que todo mundo, ou uma boa parte, já passou por isso. O cliente ele troca a senha do roteador de internet, né? Ou ele troca a senha ali do Wi-Fi. E aí você precisa ir lá, ou você consegue fazer isso remoto, depende da tecnologia que você está usando, mas aquilo gastou dinheiro. Então, quer dizer, aquele lucro que você achou que era desse tamanho, você teve que voltar lá para fazer uma correção, você teve que reconfigurar o comunicador do cliente, teve que reconfigurar o celular, teve que fazer uma verificação técnica, enfim, aquele bolo que você achou que era assim, ele já está assim, e você não previu isso, tá? Bom, vamos continuar listando. Preocupações com garantia de produto, né? E aí, lógico que todos nós da Ecore somos suspeitos em falar, porque o produto que a gente vende, ele é os que traz uma das maiores garantias do mercado, né? Você tem aí a P-Systems com 15 anos padrão, podendo estender até 25. Você tem SolarEdge com garantias aí do inversor de 12 anos, que você consegue também expandir para 20 ou 25. Mas quando a gente fala, por exemplo, em painel, normalmente você tem uma estrutura, uma garantia para estrutura e uma garantia de potência que normalmente é linear, né? 80% em 20 anos, 80% em 25 anos, 85% em 25 anos, enfim, cada marca com as suas características. Mas você precisa se preocupar também com a garantia de produtos, né? E aí eu listei alguns, né? Painel, tanto a garantia de estrutura, a estrutural, e aqui estrutura eu estou falando a estrutura do painel, tá? Estrutural do painel, não a estrutura de fixação. Garantia de geração dos painéis, de inversores, de comunicadores, de estrutura de fixação, cabeamento, conector, né? Por que eu estou falando isso? Porque imagina que você coloca um inversor no seu cliente e aquele inversor ele deu um problema. Gente, é um equipamento elétrico eletrônico, pode acontecer um defeito? Pode acontecer uma necessidade de acionar uma garantia? Pode acontecer. Nesse momento, você vai ter um custo de deslocamento para você identificar esse problema, né? A partir da hora que você identifica esse problema, dependendo qual foi, você vai ter que abrir um RMA com o fabricante ou com o distribuidor, né? Depende do produto que você está vendendo, depende de como funciona a garantia. E aqui, de novo, gente, a ideia não é entrar tecnicamente, esse funciona assim, esse funciona assado. Cada um sabe com qual tecnologia trabalha, cada um sabe com qual produto trabalha. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão sobre com o que você está trabalhando, tá? Eu não vou entrar aqui específico em nenhum desses, mas imagina lá, voltando no exemplo, deu um problema nesse inversor. Então, você teve um custo para identificar o problema, né? Você teve um custo para se deslocar, para poder tirar esse equipamento e poder substituir. Você vai abrir um RMA com a fabricante ou com a distribuidora, depende como funciona a política da empresa que você está funcionando. Esse cliente ele vai ficar um tempo sem gerar, né? E aí, se ele tem, por exemplo, um inversor central, um inversor string, um inversor tradicional, desculpa, vai parar o sistema dele todo, provavelmente. Se você está trabalhando com microinversor, vai parar um pedacinho, mas é possível que esse cliente te cobre por esse tempo. Vai variar como você fez esse contrato com ele, tá? E a gente vai falar de algumas coisas de risco civil e risco jurídico daqui a uns 2 ou 3 slides. Mas tá vendo, aquele lucro que você achou lá no começo que era desse tamanho, ele já ficou um pouquinho menor. Ele comeu também um pedacinho. Então, quanto melhor
for o produto que você for trabalhar, menos garantia ele vai apresentar. Que pode dar problema, todo equipamento ele pode dar problema, independente de marca, mas isso acontece em níveis diferentes. A gente sabe que tem produtos de melhor qualidade que dão menos garantia, produtos de pior qualidade que dão mais garantia. Isso é normal. Na hora que você está comprando o produto, você tem que ter uma ideia disso daí. E o segundo ponto é, qual é o suporte ou qual é a ajuda que a sua empresa fornecedora te dá, o seu distribuidor ou o seu fabricante, para o produto que você está comprando. É algo que você precisa abrir um RMA direto com a fabricante, ele vai te demorar 15 dias, 20 dias, 30 dias para te responder, depois você vai ter custo ou não, isso é direto com o teu distribuidor. Enfim, analisem a realidade de vocês, mas não deixem de pensar que o produto que você vende, ele tem uma garantia. E é essencial você saber como a garantia do produto que você está trabalhando funciona. Essencial. Além do que a gente já falou de operação e manutenção, a gente vai falar também, e de garantia, a gente tem que falar também sobre a garantia de serviço. Garantia de produto é uma coisa, garantia de serviço é outra coisa. Então, listando aqui, instalação, garantia de serviço da equipe, né? No Brasil, normalmente 3 meses, mas é muito comum a gente ver nos contratos aí de alguns clientes da Ecore, revendedores, integradores em geral, garantias maiores, né, de 1 ano, de 6 meses, até de 5 anos a gente já se deparou. Você precisa considerar que talvez você tenha alguns eventuais problemas com o telhado, né? Porque, eu tenho curso de trabalhar em altura, eu tomo toda a precaução, eu coloco fio da vida, eu coloco andaime ou tábua, seja lá o que for, para poder trabalhar, mas mesmo assim pode acontecer. Você pode quebrar uma telha do cliente. E lembrem-se, pessoal, que nem sempre é o olho do dono que está lá. Às vezes você vai ter alguma pessoa que quebrou sem querer uma telha de uma casa antiga, sabe que não vai achar, a pessoa ficou quietinha e foi embora. Na primeira chuva, o cliente vai te ligar. E aí eu atento até para esse último ponto aqui, ó, que é garantia do que é erro e do que não é erro. Porque imagina o seguinte, você foi lá e instalou um sistema fotovoltaico na casa do cliente. Você foi lá e olhou. Não tem uma placa quebrada, não tem uma telha quebrada, tá tudo perfeito. Você fez um trabalho assim, para não dar problema. Dali a 1 mês, dali a 2 meses, teve uma chuva forte e pingou água lá, escorreu água dentro da casa do cliente. Para quem vocês acham que ele vai ligar? Ele vai ligar para a tua empresa. Não, é o sistema fotovoltaico. Gente, mesmo que não seja, o cliente ele vai te ligar. Ah, mas não foi eu, mas você vai gastar para ir lá, você vai gastar para convencer ele. O tempo que você tiver no telefone com ele, o tempo que você tiver lá, ou um funcionário seu, ou uma equipe terceirizada, tiver lá em cima do telhado do cliente olhando isso daí, é um tempo que você poderia estar vendendo, é um tempo que você poderia estar instalando um sistema novo. Concorda que isso reduz a tua margem? Isso é um passivo na hora que você vende? É algo que você precisa se preocupar? Porque às vezes ele vai te ligar e ele vai ter razão. Pô, realmente quebrou uma telha ali, a pessoa que instalou não viu ou não avisou e deu uma infiltração e, e aí, como é que a gente vai resolver isso? Mas pode ser que não seja, pode ser que nesse meio tempo a calha da pessoa entupiu e entrou água dentro. E você não tem nada a ver com isso, mas ele vai te ligar, tá? Então, isso é um passivo, tá? Então, conseguindo começar a entender o que são alguns desses passivos, que a hora que você vende, você está assumindo uma série de obrigações, tá? Mas calma que nem tudo é problema, daqui a um pouco a gente vai para soluções, tá? Bom, muito comum no nosso país também, melhorou um pouco depois da reforma trabalhista, né? Mas a gente também tem passivos que são trabalhistas, com funcionários de instalação, né? Categoria de classe, piso salarial, acúmulo de função. Então, a pessoa ela vende e ela instala. É muito comum, porque boa parte das empresas de instalação e integração, né? Elas são empresas pequenas, são microempresas, né? Então, você tem, às vezes, alguns funcionários que eles fazem várias funções. O cara, ele vende, mas na hora que ele tem instalação, ele vai e te ajuda, enfim. Isso é um risco? Sim. Isso é um risco que ele precisa estar bem mapeado com o seu
com seu advogado ou, eventualmente, até o contador, dependendo do tamanho da empresa. Funcionários administrativos, acidentes de trabalho, né? Infelizmente, a gente vê alguns acidentes de trabalho, desculpa, que ocorrem com funcionários e até com empresários do setor fotovoltaico, né? Por similaridade, a gente sabe que, por exemplo, a construção civil é um dos ramos onde você tem o maior número de acidentes de trabalho, né? E em vários aspectos, uma instalação do sistema fotovoltaico se assemelha ao da construção civil, porque você está com altura, você está com equipamentos que são equipamentos pesados, você tem trabalho com eletricidade, enfim, em algumas obras, por exemplo, numa usina do solo, você tem até algumas coisas civil mesmo sendo realizadas, né? Então, enfim, você não pode ignorar que você eventualmente possa ter um problema com acidente de trabalho. De novo, isso vai acontecer 1 em cada 10, 1 em cada 100, 1 em cada 1000 ou 1 em cada 1 milhão? Depende do quanto você está preocupado com isso. Uma dica que eu dou para vocês é, se você tiver zero preocupado com isso, a preocupação, desculpa, a probabilidade disso acontecer, ela aumenta. Se você tiver mais preocupado com isso e por isso tomar ações que possam te ajudar, você vai estar menos provável, a tua empresa vai estar mais segura de que isso não vai acontecer. Mas você também tem ali custos com EPI, com EPC, pô, você está quantificando no teu produto, você está considerando ali na tua margem, no teu preço de formação, EPI que o teu pessoal usa, EPC que o seu pessoal usa, a troca disso ao longo do tempo, como o último ponto fala aqui também, ó, reciclagem, curso, certificações, né? Quanto você está investindo disso? De novo, se você tiver zero preocupado com isso, que isso vai acontecer e você não dá um curso de capacitação, você não cuida da segurança dos seus funcionários, você não gasta ali 1, 2 horas por mês para conversar com o advogado da tua empresa para mapear esses passivos trabalhistas, a probabilidade disso acontecer vai ser muito grande. Agora, se você investe parte do seu tempo, se você faz essa análise, se você dá reciclagem, dá curso, dá os EPIs corretamente, a probabilidade desse passivo acontecer, ela diminui muito. Então, de novo, fazendo a gente pensar. Temos mais 2 tópicos nessa parte de enumerar passivos, tá? Passivos civis, né, que podem acontecer, que são os ligados, bem ligados aí à área jurídica da empresa. Então, acidente com funcionário durante a instalação, que a gente até citou de forma breve no último slide. Acidentes com moradores durante a instalação, né? A gente também já tem notícias disso acontecendo. Não é muito, felizmente, né? Mas acidentes que ocorrem durante a instalação, eventualmente com moradores, tá? Ou pessoas que habitam, seja uma empresa, seja uma residência, seja o que for. Então, pode acontecer? Pode, já está acontecendo. Eu preciso mapear isso daí. Danos prediais que possam ter, danos em equipamentos do cliente, né? Pode acontecer? Pode, a gente sabe que pode acontecer. Incidentes após a instalação e dano físico, né? Dano físico a idoso, a criança, animal de estimação. O João falou na aula dele 2, na última aula, e eu endosso aqui o que ele fala. Eu nunca colocaria na minha casa um sistema de string numa residência, não colocaria na residência de ninguém, porque o que eu quero para mim é a mesma coisa que eu quero para os outros, que eu não quero para mim, eu não quero para os outros também. Como ele até brincou, né? Pô, eu tenho um cabo lá de uma string em CC, meu filho pode se pendurar naquilo ali, pode. O animal de estimação pode morder aquilo ali. Então, existem aplicações de equipamentos, né? A NEC nos Estados Unidos, acredito que o João ele tem um treinamento disso daí, a gente pode fazer um webinário também só a respeito da NEC, e tem também um vídeo lá no nosso YouTube que vocês também podem dar uma olhada a respeito disso. Ela é muito rígida em relação a isso. Por quê? Porque esse tipo de acidente ele já vem acontecendo. Então, escolhi usar um string e acontecer um dano físico ao filho do meu cliente. Você vai ser acionado? Muito possivelmente. Se
ser culpado ou não, qual vai ser o resultado, é impossível da gente saber. Não me atrevo a falar e nem ninguém poderia saber, mas que refletiria na sua empresa, com certeza refletiria. Então, que tipo de passivo você está assumindo hoje? E o último passivo que eu gostaria de listar, ele está relacionado ao atendimento de cliente, né? Porque o cliente ele vai te ligar com dúvidas sobre geração, o cliente ele vai te ligar com dúvidas sobre consumo, né? Dois exemplos clássicos, né? O cliente ele recebe a conta dele, ele fala assim, pô, você me falou que na média iria gerar 1.000 kWh no mês. Ó, tá vendo? Tô olhando aqui na minha conta, eu tenho de energia injetada só 400 kWh. Aí você vai ter que explicar que parte disso ficou no próprio consumo, não injetou na rede, por aí vai. Gastou tempo? Gastou. Poderia estar vendendo nesse tempo? Poderia. Eventualmente você teve que pedir a conta para o cliente, às vezes ele é um cliente um pouco mais incisivo, e você teve que visitar ele, então você gastou combustível, você gastou hora, você gastou um monte de coisa. Custou dinheiro? Custou. Diminuiu a tua margem? Diminuiu. Outro exemplo simples, né? Que todo mundo que é do fotovoltaico talvez já tenha se deparado. Você coloca lá um sistema para gerar 1.000 kWh para o cliente, e aí ele te liga bravo, reclamando, você vai analisar o consumo dele, ele deixou o ar-condicionado ligado direto, ele colocou mais um monte de equipamentos, enfim, agora eu tenho fotovoltaico, eu posso gastar o quanto que eu quiser. Você vai explicar para ele? Vai. Você vai mostrar para ele? Ele vai entender? Vai, com maior ou menor dificuldade, mas ele vai, você vai conseguir provar. Mas nisso vai te gastar tempo. Tempo é recurso, tempo é dinheiro. Eventualmente, às vezes, até algum equipamento. Você vai ter que colocar alguma coisa lá para medir o consumo dele, para poder convencer. Depende do cliente, né? A gente sabe que existem vários níveis de cliente. Então, come da sua margem. Aquele lucro que você achou que era X, talvez não seja X. Abertura de chamado para supostos defeitos, atendimento para reconfiguração de equipamento, que a gente falou ali, né? O mais clássico é o comunicador. E também acompanhamento junto à distribuidora, eventualmente junto à ANEEL, se você tiver que abrir alguma ouvidoria, alguma coisa desse tipo. Para quem está no mercado desde o começo, né? Para quem está aí no mercado há 5 anos, desde aí do comecinho, 2015, 2016, 2014, né? A gente sabe que ao longo do tempo as companhias de distribuição ficou mais fácil, né? Os processos foram ficando online, as empresas distribuidoras foram entendendo. Não estou falando que é mundo ideal, não estou falando que é como tem que ser, mas quem está no mercado aí, por exemplo, 4, 5, 6 anos, sabe que era mais difícil do que é hoje para você conseguir uma homologação de um sistema, tá? Mas às vezes você vai encontrar alguma situação onde isso daí enrosque. E aí o que você achou que você ia gastar 1.000, 2.000, 3.000 de projetos, isso foi para 5, 6, 7, 2, 3, enfim. É preciso mapear. Mas beleza, entendi passivo e ativo, entendi que quando eu vendo eu estou assumindo uma obrigação e passamos por um monte de tópicos de obrigações que podem surgir ao longo do tempo. Ok, de novo, voltando ao que eu falei lá no começo. Não é um guia definitivo de passivos, tá, gente? Pode ter coisa aqui que não se aplica à sua empresa. Pode ter passivos na sua empresa que não estão aqui. A ideia é dar alguns exemplos para que todo mundo pense junto. Mas aí eu não preciso reinventar a roda quando eu vou pensar nisso daí. O que a legislação fala para a gente nesses casos? Além da legislação elétrica, de segurança, normativa que eu falei lá no começo, isso a gente já tem muito webinário falando sobre isso, tá? Norma, legislação elétrica, normativa, não é a ideia olhar aqui. Aqui a gente está olhando a gestão da empresa. O CPC 47, que é a mesma coisa que o IFRS 15, o CPC ele é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? No Brasil, ele é a entidade que te fala o seguinte: qual é a regra que você tem que seguir para determinadas situações da sua empresa, tá? E ela é baseada no IFRS, que é uma norma internacional de contabilidade, tá? Por isso que ele tem os dois aí. E a gente consegue se basear em duas normas: a 47, que é de receita de contrato com clientes, tá? E a 25, que é provisão passivo contingente e ativo. Obviamente, eu não vou pegar o CPC e vou abrir para você, mas eu separei 3 highlights aqui que são importantes a gente discutir.
para que a gente não reinvente a roda, tá? O primeiro deles, ele fala sobre obrigação de desempenho. O que é essa tal dessa obrigação de desempenho? Contabilização da receita ao longo do tempo, mensurando o progresso em relação à satisfação completa dessa obrigação. A obrigação de desempenho ela é aplicada todas as vezes onde você tem um contrato com o seu cliente. Tá? Então, a maior parte das revendas das empresas de integração do mercado fotovoltaico, a hora que ela vende para o cliente final, ela tem um contrato ali com aquele cliente. Se nesse contrato você tem uma obrigação de desempenho, que o sistema vai gerar X, ou que a economia vai ser Y, ou que, enfim, se você tem alguma obrigação de desempenho ali, a norma nos fala o seguinte: você só pode reconhecer essa receita, ou seja, você só pode puxar efetivamente esse dinheiro para dentro da tua empresa, você só pode transformar isso do passivo no ativo a partir da hora em que essa obrigação é satisfeita. Eu vou dar um exemplo com números para facilitar um pouco o entendimento disso daqui. Imagina o seguinte, vamos imaginar algo bem simplório, tá? Eu vendi lá o produto do cliente por 100. E eu tenho uma obrigação de desempenho nesse contrato, que eu tenho que cumprir essa obrigação durante 10 meses, por exemplo. Tá? Então, se eu pegar esse 100, que foi a minha receita, e eu tenho que cumprir esse 100 durante 10 meses, e eu divido esse 100 por 10, quer dizer o seguinte, eu tenho 10 por mês para reconhecer de receita desse cliente. Vamos imaginar que essa venda foi feita em janeiro. Então, se ela foi feita em janeiro, eu recebi do meu cliente em janeiro, eu não vou reconhecer esse 100 como receita, eu vou reconhecer 10. Em fevereiro mais 10, março mais 10 e assim por diante até chegar em outubro, somando e tendo esse 100. É isso que a norma nos diz. Então, se o seu contrato possui uma cláusula de desempenho, o reconhecimento da receita é feito conforme esse desempenho for sendo satisfeito. Não estou inventando a roda. Norma do CPC. Outro ponto importante, garantia. Quando você trata a garantia em separado, você vendeu uma garantia adicional. Vamos imaginar que você chegou lá para o teu cliente e falou o seguinte, a garantia é 3 meses de serviço, mas se você quiser a garantia por 1 ano, eu te vendo uma garantia estendida, por exemplo, né? Onde essa garantia estendida eu te dou 1 ano de garantia, né? Em vez de 3 meses, 1 ano. Então, eu adicionei ali 9 meses no contrato desse cliente, eu coloquei isso daí no contrato para ele. O que é produto, você vai reconhecer, tá? A tua receita, e o que é essa garantia estendida, você vai reconhecer conforme ela for sendo satisfeita. Então, você vendeu uma garantia adicional de 9 meses. Vamos imaginar para ficar simples a conta. Você vendeu isso por R$90, né? No primeiro mês o cliente não precisou, você traz 10 para dentro. No segundo ele não precisou, você traz mais 10. No terceiro não precisou, você traz mais 10 até concluir. Se nesse meio tempo ele precisou, você vai consumir esse recurso, tá? Então, garantia em separado é assim que a norma trata. E por fim, garantia padrão ou garantia legal, tá? A garantia padrão, o que a norma nos diz? Ela diz que você tem que fazer uma conta de provisão para ela, baixando a cada período, tá? Esse daqui segura esse exemplo, que eu tenho um exemplo prático para dar dele daqui um pouquinho, tá? De como a gente faria essas provisões, tá? Daqui um pouquinho, daqui a 3 ou 4 slides eu tenho um exemplo. Então aí você vai estar pensando assim, puta, eu não devia ter começado a assinar, a assistir esse webinário, né? O cara colocou um monte de dúvida na minha cabeça, me fez pensar num monte de coisas que eu não tinha pensado até agora, talvez o lucro que eu estou tendo não é quanto eu acho que eu estou tendo, eu preciso me preocupar com provisão, eu preciso me preocupar com reconhecimento de receita. E aí, o que é meu próximo passo? A ideia a partir de agora, eu vou apresentar para vocês 5 ferramentas que são utilizadas para isso, que são utilizadas para a gente fazer o mapeamento e a mensuração desses passivos. O mapeamento é quais são os riscos que a minha empresa ou quais são os passivos que a minha empresa pode incorrer. Identifiquei? Eu vou para a mensuração deles. Eu vou medir quanto eles podem custar. Então, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, e aí quem
tem conhecimento em outras metodologias aí, a gente, na administração, vai utilizando ferramentas de várias metodologias diferentes, né? E vai aplicando elas. Então, por exemplo, essa primeira ferramenta chama RBS, né? Que é Risk Breakdown Structure. O que é essa ferramenta? Ela busca te dar uma visão analítica, tá? De quais são os riscos que a sua empresa está suscetível dentro de um formato de árvore, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses riscos que a gente mapeou, que, de novo, pode ser que a sua empresa tenha todos eles, pode ser que não. Pode ser que a sua empresa tenha outros riscos que não estão aqui. A análise é de cada empresário, de cada negócio. Eu tenho instalação terceirizada? Não tenho. Eu faço uma engenharia? Eu não faço. Eu vendo MLP? Eu vendo string? Cada empresa vai fazer o seu. Então, o que a gente faz? A gente pega por categoria. Então, categoria de produtos. Eu tenho risco com inversor, com módulo, com estrutura e por aí vai. Com serviço, instalação, garantia, problema com telhado, reclamação sem fundamento, trabalhista, civil, serviço de atendimento ao cliente. Até dando um parênteses aí, a gente conversa com alguns revendedores, alguns parceiros, alguns clientes da Ecore, pegando, por exemplo, aqui, ó, serviço de atendimento ao cliente, alguns deles já têm departamentos específicos para isso. Ele tem lá 1, 2, 3, 10, quantos precisar, depende do tamanho da tua empresa, atendentes que ficam recebendo, minha conta veio errado, ou não tive a geração que eu achei que eu ia ter, e fica fazendo essas análises aí, tá? Isso é um custo, gente, isso está tirando do teu lucro, tá? Isso é um passivo que a tua empresa vai ter ao longo do tempo. Mas aí, ó, a RBS é uma ferramenta que a gente pega emprestado, por exemplo, do PMI, para fazer esse tipo de análise, ela é um geral, ela vai te dar uma visão de tudo que você tem analiticamente, tá? A segunda ferramenta, eu não vou me aprofundar em cada uma delas, tá? Porque senão a gente ficaria o dia todo conversando aqui. Eu quero apresentar ela para vocês, esse é o nosso objetivo. Essa daqui é uma matriz de probabilidade e impacto, tá? Essa matriz, ela é muito interessante e eu quero tratar alguns exemplos. Vamos imaginar o seguinte, ó. O risco de qual é o risco, ou qual é a probabilidade, vamos tratar de probabilidade, qual é a probabilidade de um cliente seu te ligar falando que o sistema que você vendeu para ele não está gerando o tanto que deveria gerar? Probabilidade alta, concorda comigo? É bem comum o cliente fazer isso. Mas qual é o impacto que isso tem? Isso pode quebrar a tua empresa? Não, não pode quebrar a minha empresa. Eu vou ter um custo ali, tá? É um passivo, é algo que eu tenho que mapear, que eu tenho que me preocupar. Tem uma probabilidade alta, mas um risco baixo. Então, um cliente ligar para você perguntando da geração é um passivo. Dentro dessa matriz, aonde ele estaria? Vamos chutar, por exemplo, que ele estaria aqui, ó. Ele teria um grau de risco 9. Uma probabilidade alta, eu coloquei aqui 9 de probabilidade, tá? Só que um impacto muito baixo, impacto 9. Vamos dar um outro exemplo, vamos dar um exemplo no outro extremo. Contratei um funcionário, dei curso para ele lá de NR10, NR35, ele me apresentou o certificado que ele já tinha esse curso, beleza, tudo certo. Durante a instalação, teve um acidente e ele veio a óbito. Tá? Vou usar o outro exemplo extremo. Com a probabilidade disso acontecer. A probabilidade disso acontecer é baixa. Por que eu estou falando que ela é baixa? Porque nesse exemplo que eu dei, ele tem o curso, ele tem o certificado, eu dei EPI para ele, eu fiz ele assinar que ele está usando o EPI e eu fui lá na obra ver se ele estava usando o EPI. Agora, eu contratei o cara a esmo, não dei EPI para ele, não sei se ele tem curso, deixei ele trabalhar, a probabilidade vai aumentar. Mas vamos usar esse exemplo da probabilidade baixa. Eu dei o curso, fiz tudo certinho, mas mesmo assim aconteceu. A probabilidade disso acontecer é baixa, mas o impacto que isso vai causar é alto. Você vai ter uma demanda jurídica alta, talvez você tenha que fazer indenizações, talvez essas indenizações durem por anos, né? Enfim, impacto alto, probabilidade baixa. Então, esse daqui, vamos imaginar, por exemplo, que a probabilidade é 2, mas o impacto é alto. Então, o grau de risco dele é 14. E assim você vem, risco por risco, passivo por passivo, daqueles que você identificou, fazendo esse mapeamento, identificando esses graus de risco, tá? E aí,
que eu faço? Identifiquei. Então, percebam que é meio que um processo, tá? Identifiquei, tá? Coloquei o grau de risco de cada um desses passivos que a minha empresa pode ter. Qual seria o próximo passo? O próximo passo, então, é a gente fazer uma matriz de probabilidade e impacto, aonde o meu objetivo é fazer planos diferentes para passivos e riscos que tenham probabilidades e impactos diferentes. Então, vamos lá, deixa eu limpar aqui. Foi. Aqui, ó, eu tenho baixa probabilidade e baixo impacto. Então, talvez o plano que você vai fazer aqui seja nenhum. Pô, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. E se acontecer, eu não vou ter praticamente gasto nenhum, risco nenhum. Talvez o seu plano A, de novo, aqui não é um guia definitivo, hein? Você vai pensar de acordo com a sua empresa. Talvez o seu plano A seja simplesmente deixar acontecer. Você não vai mitigar, você não vai fazer nada, tá? Por quê? Porque você tem uma probabilidade baixa e um impacto baixo. Agora imagina o seguinte, que a gente está aqui no plano B, ó, tem uma probabilidade alta, mas um impacto baixo. Então, por exemplo, estaria aquele lá do cliente te ligar com dúvida da conta dele. Possivelmente vai acontecer, mas o impacto é baixo. O que você vai fazer, talvez, no plano B? Eu vou só monitorar. Eu não vou criar nenhuma ação muito específica para isso e por aí vai, tá? Você vai decidir quais riscos se enquadram nesse quadrante do plano B e, a partir disso, como que você vai tratá-los. O C, por exemplo, aqui, ele é um impacto alto, mas uma probabilidade baixa. Como a gente acabou de falar, seria, por exemplo, um acidente que veio um funcionário a vir a óbito, tá? Como que você vai tratar? Então, pô, talvez eu preciso de uma preocupação maior do que esse. Então, além de monitorar o risco, eu vou fazer treinamento e eu vou fazer um seguro de vida. Por exemplo, o que um seguro é? Um seguro de instalação, um seguro de vida, um seguro seja lá o que for. Ele é uma terceirização de risco. Você está pegando aquele risco que era da sua empresa e você está terceirizando para uma pessoa, pagando para ela por isso. Esse seguro, essa terceirização, custa dinheiro. Naquela barrinha da formação do preço de venda, precisa estar lá. Precisa estar mapeado isso daí. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de mapeamento, que é o que a gente está fazendo. Agora, por exemplo, se eu tiver um risco que ele é de alta probabilidade, de alto impacto, aqui é onde está o maior risco. Se a tua empresa tem riscos que estão aqui, são coisas que você precisa o mais rapidamente você precisa mitigar esses riscos, diminuir. Terceirizar, diminuir, trocar o produto, enfim. Alguma coisa você tem que fazer. O primeiro passo é o empresário conseguir enxergar isso daí. Então, vamos lá. Identifiquei o risco, todos os riscos, coloquei graus nele e defini que eu preciso de tratamentos diferentes para riscos diferentes. Qual que é o próximo passo? A gente fazer um plano de resposta para esses passivos. Eu coloquei aqui 3 exemplos simples, tá, pessoal? Só para vocês poderem entender como que essa matriz funciona. Então, olha lá, ó. Vou dar um exemplo aqui. Garantia do módulo fotovoltaico, probabilidade 1, impacto sim, probabilidade baixa, né? Porque a gente sabe que módulo normalmente não é um item que dá defeito, que acontece às vezes quebrar numa reforma, uma pedrada do moleque pegando pipa, enfim, né? A gente vê essas coisas aí no mercado. O grau de severidade dela, que é um vezes o outro, a gente já viu isso lá na matriz. O que eu vou fazer para prevenir? Por exemplo, o que eu faço para prevenir esse risco? Escolho só módulos que sejam Tier 1 ou compatíveis com Tier 1, né? Não é só o Tier 1 que é bom, existem Tier, que a gente chama de Tier 1-like, né? Que são tão bons quanto os Tiers 1. Então, beleza. E posso fazer uma revisão mensal. Então, se eu trabalho, por exemplo, com a tecnologia MLPE, eu posso ter um funcionário que ele vai olhar todos os meus clientes todos os meses e olhar lá módulo por módulo como que está. Com isso, eu consigo prevenir. E o que seria a contingência? A contingência é quando esse risco se materializa. Se aconteceu, o que eu vou fazer? Posso provisionar custo de troca de painel, como provisiono eu vou mostrar no próximo slide, e posso não reconhecer a receita de instalação dentro de X meses. Pô, aconteceu,
é isso que eu vou fazer. Outro exemplo, acidente com instalador, que foi esse exemplo que eu dei. Probabilidade 3, impacto 8, desculpa, severidade 24. O que eu faço para prevenir? Exemplo, tá? Reciclagem semestral, processo de contratação mais exigente, e DDS, que é o diálogo de segurança semanal. Por exemplo, posso fazer isso. Mas se acontecer, qual que é meu plano de contingência? Seguro de vida e provisão para indenização. Tá? Aconteceu, eu preciso tratar. Percebe a diferença do empresário que está preparado para isso, que ele sabe que pode acontecer? Tá? Último aqui, ó, chamado de cliente. Probabilidade de acontecer, 10. Vai acontecer. Impacto, 3. Severidade, 30. O que eu faço como prevenção? Treinamento do cliente após a instalação, pode diminuir. Política de relacionamento, eu posso ter uma política formalizada que eu vou compartilhar com ele. Posso ter uma equipe de atendimento, tá? E se acontecer, equipe treinada para visita em loco e respaldo jurídico para casos extremos. Então, aí você vai fazendo cada um desses daí, tá? Tendo essa visão, eu já garanto para vocês que vocês estão na frente aí de centenas, se não milhares de outras empresas de revenda e de instalação, sem dúvida nenhuma. E aí a última ferramenta, percebem que é um fluxo, aí eu vou fazer as contas contingenciais, tá? O que são essas contas contingenciais? Aqui é onde eu vou mensurar quanto que isso pode me custar. Então, por exemplo, ó, eu fiz aqui por cliente. Não precisa ser por cliente, tá? Pode ser por produto, pode ser por mês, pode ser por faturamento, enfim. Aqui eu fiz um exemplo por cliente porque didaticamente ele fica bem fácil para entender. Então, vendi para o cliente A, lá, vendi para o seu José. É um sistema de 27.6, o equipamento lá, por exemplo, é um XPTO, é um microinversor AP Systems, é um SolarEdge. Quanto que eu tenho de garantia ainda, né? Quanto que eu tenho de cláusula de performance e quanto que eu tenho de outros. Pô, um cliente B, essa potência, esse produto, eu ainda tenho tanto de garantia, ainda tenho tanto de performance, ainda tenho de outros. E aí eu venho fazendo uma revisão mensal disso daqui. Passou um mês, o cliente não precisou da garantia, aquele valor eu vou diminuir. O contrato atingiu a performance que eu queria? Vai diminuir. O que está no bolo dos outros ali também? Vai diminuir. E aí você vai tendo uma ideia, isso é uma balança, que você vai tendo uma ideia de quanto você tem de passivo ainda com os seus clientes e quanto você tem de patrimônio e caixa desse lado, tá? Essa seria uma das formas de mensurar. Algumas pessoas acabam fazendo isso separado. Eu tenho uma conta ali para garantia de produto, uma outra eu tenho para garantia de serviço, outra eu tenho ali para outros passivos, enfim. Cabe análise de cada empresário, dependendo da estrutura da tua empresa. E o que é o grande objetivo aqui, né? O grande objetivo é a gente evitar o que a gente chama de corredor fotovoltaico. O que é o corredor fotovoltaico? É um fenômeno que nós já vimos em vários outros países acontecerem, que é algumas empresas ficando no meio do caminho. Por que elas ficam no meio do caminho? Porque às vezes você tem um passivo ali, que esse passivo ele vai impedir que a sua empresa continue. Infelizmente, a gente já vê, de uma forma muito triste, né, que algumas empresas já não conseguem lidar com os passivos. Por quê? Porque não mensuraram isso, né? Porque não olharam para isso daí. Mas é difícil eu olhar o preço do meu concorrente. A gente sabe disso, isso é um desafio. É um desafio, inclusive, diário para a própria Core, porque nós vendemos produtos de valor agregado. Né? A gente sabe que o produto que a gente vende, eu preciso mostrar os diferenciais dele para que as pessoas comprem. Né? Nós, como distribuidores, poderíamos trazer qualquer produto do mercado, qualquer inversor string, mas a gente escolhe não trazer. A gente vende valor para o nosso cliente, a gente vende algo que nós gostaríamos de ter nas nossas próprias casas, nas nossas próprias empresas. Ninguém mais do que a Ecore sabe desse desafio diário, mas infelizmente a gente vê às vezes algumas empresas, o preço que ela compra do distribuidor é o preço que ela vende para o cliente final dela. Posso fazer isso? Pode, cada um faz o que quer. É sustentável ao longo do tempo eu fazer isso? Sem dúvida nenhuma não é sustentável fazer isso ao longo do tempo. Porque uma hora um cliente vai te ligar, uma hora você vai ter um passivo, uma hora você vai ter uma garantia.
Quanto mais você vender, maior vai ser essa conta. Isso precisa estar na sua métrica. Uma coisa é você fazer uma venda ou outra ali com uma margem espremida, vendendo um produto meio que a preço de custo, enfim. Existem situações estratégicas onde a gente precisa fazer isso, nós sabemos disso, mas se toda venda da tua empresa você fizer isso, a probabilidade da tua empresa durar mais tempo é muito pequena. Como fazer isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não existe uma resposta, não existe uma receita de bolo para isso. Cada cliente é um, cada empresa é uma, cada sistema que você vende é um, tá? Não existe. É uma pergunta que ela não tem uma resposta única. Então, um dos grandes objetivos aqui é justamente isso, né? A gente conseguir enxergar esse lucro e conseguir enxergar que essa formação de preço, ela não é só custo de mercadoria, custo de serviço e imposto. Isso é uma forma muito simplória e muito arriscada. Por que ela é arriscada? Porque teu lucro tem que ser confortavelmente muito grande para que você não se preocupe com os outros passivos. Mas se você está trabalhando de uma forma talvez um pouco mais espremida, você precisa se preocupar, sem dúvida nenhuma, tá? Porque o produto que a gente vende é um produto que a gente chama de um produto sustentável, né? E aí, trazendo esse termo sustentável para dentro das empresas, existe um pilar, né? A gente chama aí que são o triângulo da sustentabilidade, que são esses 3 P's aí, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto, esse é o último conceito que eu quero passar, tá? O primeiro conceito é o conceito do... Eu vou tentar escrever aqui, eu sei que está feio, mas só para vocês poderem ver, tá? É o conceito do profit. O que é o profit? Profit é um lucro. Uma empresa, para ser sustentável, ela precisa dar lucro. Se ela não está dando lucro, você não tem que ter essa empresa, tá? Se o mercado que você está, se a empresa que você está, você não consegue ter lucro, ela não vai ser sustentável, sem dúvida nenhuma. O segundo P, tá? É o P que a gente chama de people, né? Você precisa se preocupar com as pessoas. Numa tradução livre, a gente poderia chamar de pessoas, mas normalmente isso daqui é traduzido como comunidade, tá? Você pensar em todas as pessoas, você pensar em todos os stakeholders que estão naquele negócio. Você como empresário, seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, né? Com quão gentileza ou com quanta justiça você está tratando os seus clientes? Com quanta gentileza ou com quanta justiça você está tratando os seus fornecedores? O que eu quero dizer com isso? Toda empresa ela tem dificuldade, toda empresa tem os seus desafios, toda empresa ela tem os seus passivos, né? Se você maltrata um cliente, a probabilidade, a hora que você precisar dele voltar é baixa. Se você maltrata um fornecedor, a probabilidade dele voltar vai ser baixa. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem um monte de fornecedores na China e preciso me preocupar com essas pessoas? Preciso, lógico que eu preciso. Preciso ser gentil e justo com elas? Preciso, senão amanhã eu posso precisar delas, elas podem me tratar como eu as trato hoje. Mesma coisa com o cliente, mesma coisa com parceiro de negócio, mesma coisa com todo mundo. Então, é necessário pensar em todos os stakeholders para que o seu negócio seja sustentável, tá? Ninguém está falando de um momento só, a gente não está falando da foto, a gente está falando do filme, tá? E o último P, né? Profit, lucro. Segundo, people. E o terceiro P aqui é o P de planet. Eu preciso, né? Planeta. Eu preciso pensar ambiente, eu preciso pensar no ambiente. E aqui é onde a gente não precisa nem falar nada, porque o produto que a gente vende, ele já é um produto que tem tudo a ver com isso daí. Ele é um produto que tem a ver com esse P do Planet. E aí, muitas vezes, a hora que a gente mostra isso para algum cliente, ele fala, pô, Profit para mim é ok, People para mim é ok, eu preciso pensar mais em Planet. E aí eu preciso olhar para os produtos de energia solar fotovoltaica, tá? Bom, eu vou voltar aqui para o chat. Deixa eu abrir ele, vou parar aqui. E vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Pô, legal, galera. Tem bastante mensagem aqui, tá? Aqui o Renato, né? Ele fala dividir... Opinião, acho interessante dividir o lucro em porcentagem. Uma reinveste, outra em passivo, outra mercado, outra põe no bolso.
Perfeito, Renato. Inclusive, algumas empresas elas já possuem políticas internas em relação a isso, tá? Quanto que eu vou colocar para reinvestimento, quanto eu vou colocar no bolso. É muito comum no começo das empresas, o empresário às vezes ele passa um período só tirando um salário fixo, vamos falar assim, um prolabore, né? E, às vezes quando você entra, e é legal, principalmente quando você tem sócios, entrar com esse jogo combinado. Imagina que você tem 3 sócios, os 3 vão trabalhar no negócio, então cada um vai ganhar o seu salário e vocês combinam entre vocês, por exemplo, só depois do primeiro ano vocês vão fazer algum tipo de divisão de lucro. Todo caixa gerado, depois que pagar tudo, vai ser reinvestido de alguma forma. Seja em provisão, seja em equipamento, seja em novas unidades de negócio. Perfeito, tá? Ótima ponderação, né? Será disponibilizado? Gustavo está perguntando. Sim, nós vamos disponibilizar, vamos colocar como a gente colocou a aula 1 e a aula 2, nós vamos colocar a aula 3 também lá no canal do YouTube, tá? Provavelmente até amanhã já vai estar lá, tá? A gente grava aqui e vamos colocar lá no nosso YouTube. Eu tô vendo que o Rodrigo aqui me ajudou e respondeu. Fred, já respondi a pergunta do Fred, né? Se outras apresentações vão ficar disponíveis. Sim, vão. O Marcos, concordo com isso, porém, hoje, for calcular o preço de venda dessa forma, não conseguimos vender o payback médio, será de 8 anos. Marcos, depende muito de caso para caso, tá? Não quer dizer que você tenha que aumentar o seu preço. Algumas contas, como as contas de provisão, ela não é uma saída de caixa, você não vai gastar esse dinheiro, você está reservando esse dinheiro. A partir da hora que você tem uma equipe treinada, que você tem um bom produto escolhido, que você tem um bom contrato com o seu cliente, que não te dá obrigações a mais do que você precisa ter, essas contas de provisão ao longo do tempo, conforme elas não vão se transformando em passivos, elas vão voltando, na verdade elas já estão no caixa, você só não está gastando elas, tá? Então, a provisão ela é uma reserva, ela não é uma saída de caixa, você não vai pagar isso, tá? Então, se você provisionou 100 e aconteceu 100, tem alguma coisa errada, ou tua equipe não está muito boa, ou o produto que você está vendendo não é muito bom, tá? Então, não quer dizer que você tenha que colocar exatamente tudo isso no teu preço de venda, tá? Modelo de contrato de venda, Gilberto, não tenho, cara. Cada situação ela é muito peculiar, né? A gente sabe que a nossa legislação, ela é legislação não, desculpa, a nossa normativa, ela permite o autoconsumo remoto, consórcio, enfim, para cada um dos casos é um contrato. Se a tua instalação é terceirizada, se ela não é, se você está vendendo uma garantia estendida, se você não está, é muito peculiar, tá? Vamos lá, quanto deveria em média ser a margem sobre o kit? Quanto deveria ser depende da tua estrutura de custos, tá? O que a gente costuma ver no mercado de forma geral, tá? De novo, depende muito do tamanho do sistema, depende da tua estrutura de custos, depende de um monte de coisa. Mas entre 20% e 40% são valores que a gente acha. Pô, mas 40 é muito. Depende do tamanho do sistema. Às vezes é um sistema pequeno, onde 40% vai representar 100, 200, 300 reais a mais, 500 reais a mais. Às vezes 5% a mais, dependendo do tamanho do sistema, está representando 100 mil. Então, varia demais, tá? Comparar com os dados da Greener, os valores do mercado FV. Cássio, a gente sabe que o mercado FV no Brasil ele tem realmente um dos menores custos do mundo, tá? Eu não sei até que ponto isso vai mudar, mas eu acredito que isso é um ponto que depende muito das próprias empresas de revenda. O que eu quero dizer com isso, gente? Se a gente está no começo do nosso mercado, se todo mundo começar a se matar com o preço agora, a gente vai ter um mercado possivelmente de uma margem muito menor lá no começo. Que as margens diminuem ao longo do tempo, isso é óbvio, isso é natural de qualquer mercado, tá? Todo mercado novo, ao longo do tempo, as margens, elas baixam. A gente só tem que tomar um cuidado para que a gente não estrague, lógico que a palavra exata não é essa, mas que a gente tome esse cuidado que todo mundo não saia vendendo o produto a preço de custo, senão vai ser insustentável para ninguém. Um monte de clientes vão comprar de empresas que vão quebrar e que não vão estar aí para atendê-los, tá? É uma preocupação. A gente, como Ecore, se preocupa muito com isso, tá? Como eu costumo falar,
não é sair aumentando o preço, mas vender por um preço justo, onde a sua empresa seja sustentável. Pô, teu negócio é tua vida, né? Você não vai vender por um preço que seja justo, vai colocar a tua vida, a tua empresa em risco, né? Vale a pena pensar. Eu acho que é uma reflexão importante para o momento de mercado que a gente está, onde a gente tem muito novo entrante todos os dias que não sabem, na maior parte das vezes, ou uma parte significativa das vezes, precificar o produto dele, tá? Vamos lá, Ricardo, estou instalando na minha empresa no interior de Ceará. Pô, legal, pessoal do Brasil inteiro aqui. Pretendo a modalidade diária, meus vendedores na comissão e premiação por venda. Eu acho uma boa, Ricardo. Olhando assim, do ponto de vista de empresa, de sustentabilidade, quanto mais flexível forem os seus custos, as suas despesas, melhor é. O que eu quero falar com isso? É muito mais fácil uma lancha manobrar do que um navio de cruzeiro manobrar. Uma vai virar muito mais rápido do que a outra. O que eu quero dizer com isso? Dentro da tua estrutura de custo, quanto mais rápido você conseguir mover custos e despesas ao longo do tempo, mais agilidade a tua empresa vai ter ao longo do tempo para manobrar em eventuais problemas que o mercado ou a empresa possam ter, tá? Eu, particularmente, sou uma pessoa que acredito muito em remunerações variáveis, tá? Lógico que existem casos e casos, mas, por exemplo, equipe comercial faz todo sentido ser variável. Equipe de instalação, é lógico que as pessoas, se ela é um funcionário CLT, você precisa dar um salário para ela, mas você ter parte disso como variável pode ser importante, tá? Enfim, minha opinião sobre isso, ela é isso. É opinião, tá, gente? Baseado no que a gente viu do mercado até hoje, tá? Ô Marcos, só a respeito dos 20 a 40, é um número geral, é uma sugestão, tá? E o imposto, ele tá lá naquela coluninha, ele tem que ser somado, tá? E não... ele subtrai da tua margem, mas ele é somado a hora que você vai vender para o cliente. Sivaldo fez uma boa pergunta. A Ecore tem um plano de incentivo para empresas que vendem com mais frequência? Sivaldo, de forma formalizada, ainda não. Por que eu falo ainda não? A gente está formatando aí um plano, né, para que a gente possa ajudar. Mas, assim, todo cliente que compra de forma recorrente, que tem uma boa carteira com a Ecore, não tenha dúvida que a gente faz negociações diferenciadas, tá? Mas a gente deve ter novidades disso ainda esse ano. E já até aproveito para convidar vocês para quarta-feira. O Rodrigo deve falar alguma coisa sobre isso na live de quarta-feira, 9 horas da manhã, tá? No nosso webinário. Qual a sua opinião sobre a alta do dólar e o impacto disso nos custos dos equipamentos? José, pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe, tá? Quem fala que sabe, não sabe. O que a gente tem acompanhado que deve acontecer? Isso independente de coronavírus ou não, tá? Isso já era uma tendência de mercado, de você ter dólar um pouco mais alto e juros mais baixos, tá? O Brasil, por característica, é um país exportador, nós somos um país de commodity, nós somos um país agro, onde a gente importa muita coisa, sim, mas normalmente a nossa balança comercial ela tende a ser positiva, por isso que a política tende a ser de um dólar um pouco mais alto, estável, né? Não nessa época, porque estabilidade nessa época é algo que a gente não pode nem sonhar em falar, mas a tendência, inclusive, nas últimas entrevistas do ministro da Economia, né, do Paulo Guedes, ele vem falando isso daí. Eu não me preocupo tanto com isso, porque o fotovoltaico no Brasil ele já é um dos mais baratos do mundo, tá? Mesmo comparado com países mais desenvolvidos. Então, mesmo com o dólar mais alto, a gente está em melhor posição do que vários outros países e ainda assim é muito viável. O que acontece é que culturalmente, normalmente, o brasileiro ele é imediatista, né? Então, às vezes você fala para um payback dele de 5 anos, de 4, de 6, de 7 anos, ele fala, nossa, isso é muito tempo, né? Porque é da nossa cultura. Mas se você vai para outros países, principalmente países onde a taxa de juros é bem próxima a zero, eventualmente até negativa, você falar de um projeto que se pague em 5, 6, 7 anos, isso é excelente, é um negócio que qualquer pessoa entra. E por que a gente vai começar a enxergar essa cultura no Brasil? Porque, como eu falei, dólar alto, juro baixo,
O que antigamente a pessoa investidora colocava num banco e ganhava 12, 13, 14% ao ano, ela vai começar a ganhar 6, ela vai começar a ganhar 5, 7, 4, 3, né? A gente tem uma Selic mais baixa da história. Isso vai obrigar as pessoas a colocarem o dinheiro no mercado ao invés de colocar em instituições financeiras. Vai obrigar as pessoas a colocar o dinheiro em operações, em empresas, em investimentos, que não deixar paradinho lá no banco rendendo, tá? Isso é uma coisa muito legal que vai acontecer no nosso mercado nos próximos anos, mesmo com dólar alto, tá? Então, o dólar alto não me assusta. Para a gente é melhor ter um dólar estável, alto ou baixo, do que ter um dólar muito subindo e descendo muito, tá? Viável terceirizar o projeto para quem está iniciando? Sim, acho que é viável, sim, tá? Muito comum no mercado. Thiago, não sei se você consegue responder, mas tem alguma novidade sobre a revisão da resolução? Você pode explanar um pouco sobre isso? A Core está acompanhando? Estamos acompanhando, tá, Thiago? A gente acompanha bem de perto, inclusive, não agora, porque ninguém está podendo viajar, mas ano passado a gente fez parte aí dos trabalhos junto, principalmente a Bessolar, a BGD, de acompanhar os processos junto aos políticos, né? O trabalho aí de vários movimentos a gente tem acompanhado, capacetes amarelos e tal. O que eu te sugiro para acompanhar isso mais de perto possível, tá? Instagram aí da BGD e da Bessolar, sem dúvida, a rede social deles, e se inscrever na newsletter deles, tá? E a gente também tem a Bárbara Rubin, a Babi, que é vice-presidente da Bessolar, que no Instagram dela também sempre tem muita informação quentinha, muito legal, tá? Acompanhem por lá que vocês vão ter uma... A gente se informa muito por meio deles, então vocês já vão estar bebendo direto da fonte. Clóvis, você teria um sistema de gestão empresarial para indicar? Clóvis, depende muito do tamanho da sua empresa, tá? A gente tem bons softwares de gestão de contas a pagar, contas a receber, financeiro, carteira de clientes, tá? O Conta Azul, o Nibo, são softwares baratinhos, tá? O White Paper, acho que é o White Paper, se não me engano, o Zero Paper, né? Posso estar falando alguma bobeira, mas acho que é Zero Paper. Esses três aí são bons softwares bem baratos, tá? Que você poderia, para gestão ali de fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, são excelentes, automatizam algumas coisas, conciliam bancos, são bem legais. Como se diferenciar e fazer o cliente enxergar isso num ambiente tão repleto de integradores? Clóvis, eu acredito muito em duas coisas. Primeiro, formação, tá? Se você não tem conhecimento, você não consegue passar segurança para o seu cliente. Isso é instintivo do ser humano, né? É como minha avó brincava quando eu era criança. O cachorro percebe quando você está com medo dele. Não transparece medo para o cachorro, né? O ser humano ele é igual. Quando você está inseguro, o teu cliente vai perceber isso. Você não vai conseguir vender esse valor para ele. É instintivo do ser humano isso daí. Mas como você faz para ter segurança? Com conhecimento. Se você sabe o que você está falando, se você tem conhecimento de causa do que você está falando, você passa essa segurança. Para dar esse webinário para vocês aqui, eu li aquele CPC um monte de vezes, né? Para conseguir tirar, espremer e dar uma síntese para vocês. Essas ferramentas que eu apresentei, também estudei para caramba essas ferramentas. Se eu tivesse só visto na internet 5 minutinhos ali, com certeza ele tá falando, pô, esse Arthur não tem ideia do que esse cara tá falando, não. Esse cara não compro ele, não. Então, a primeira coisa que eu acredito muito é nisso. Estudar e ter conhecimento para passar confiança para o teu cliente. A segunda coisa que eu acredito muito é não meça o bolso do seu cliente. Não faça a opção por ele. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho dúvida que das pessoas aqui, nós temos bastante gente aqui nesse webinário, de todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que muita gente vende inversor string e só vende o inversor string. Ao fazer isso, você está decidindo pelo teu cliente, você está medindo o bolso dele. Se eu tivesse no papel de vendas, eu já atuei na área comercial, hoje eu não atuo mais na área comercial, mas eu vejo o seguinte, eu prefiro vender um valor maior do que um valor menor, porque
eu vou alcançar minha meta mais rápido, eu posso ter uma margem maior, enfim. Eu prefiro vender um produto mais caro do que um produto mais barato. Caro, entre aspas, tá? O João, a Mariane e o Rodrigo vão falar muito sobre esse caro não ser caro, mas vamos imaginar o preço no dia zero como sendo um preço mais caro, tá? Eu prefiro vender um produto mais caro porque eu vou ganhar mais. Só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. Às vezes eu vou ter que vender um produto mais barato pelo perfil do cliente, pela necessidade dele, seja lá o que for. Eu acredito muito em você dar opções para o seu cliente, tá? A partir da hora que eu só levo uma solução para ele, eu estou medindo o bolso dele. Eu estou achando que ele não vai comprar. Se eu levo 2 opções ou 3 opções para ele, eu falo, eu tenho essa, essa. Essa tem essas características, essa, essa. E falo com segurança, falo com conhecimento de causa, digo para vocês por experiência, a probabilidade desse cliente comprar com vocês o produto de maior valor agregado é muito maior, tá? Muito maior. Quer dizer que vai acontecer em 100% dos casos? Não, não quer dizer isso, mas se você tiver conhecimento, se você tiver conhecimento de causa e der as opções para o teu cliente, eu te garanto que mais da metade do caminho você já andou, tá? Sem dúvida nenhuma. Carlai, e aí, Carlai, tudo bem? Você pode dar alguma dica de argumento de venda para que as pessoas estão apreensivas em realizar o endividamento? Eu não quero muito entrar na parte do Rodrigo, tá? Porque essa é a parte que ele vai falar. Mas eu costumo falar que crises são momentos onde o dinheiro muda de mão. O que eu quero dizer com isso? Eu estou vendo um monte de números, estou vendo gente doente. Gente, é uma crise, não vamos achar nem que é o fim do mundo, que vai todo mundo morrer, e nem que não é nada, tá? Porque a gente sabe que não é nada. Não quero entrar em disputa política, pelo amor de Deus, eu estou aqui para falar de outra coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa que eu não vi até agora foi pilha de dinheiro sendo queimada. Não vi ninguém botando fogo em dinheiro. Isso quer dizer que o dinheiro está aí. Ele está em algum lugar. Ele está na mão de alguém. E crise é o momento onde o dinheiro troca de mão. Então, a gente tem alguns setores sendo favorecidos nesse momento, tá? Sem dúvida nenhuma, tá? A gente tem setores em crescimento nesse momento, tem setores em declínio também. Mas o que eu quero dizer com isso a gente está tendo uma oportunidade de ter um crédito muito barato, tá? Nesse cenário onde a gente está, que vão haver implicações financeiras, vão haver implicações financeiras, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem um acesso a crédito barato muito facilitado nesse momento. E a gente tem empresas que estão se beneficiando nesse momento, né? Se a gente conseguir achar essas empresas e conseguir convencê-los, eu acho que pode ser um caminho muito, muito bom nesse momento. E lembrando que o produto que a gente vende, gente, é um produto, em algumas análises, no que a gente chama de um produto anticíclico. O que isso quer dizer? É um produto onde o mercado está indo para um lado de cair, né? E o produto está indo num nível de subir. Por que isso? Porque ele é um produto que traz economia. É mais barato você vender é mais barato você investir no equipamento e ter sua própria energia do que você comprar a energia de uma distribuidora. Então, ele é uma oportunidade de redução de custos para os seus clientes. E uma oportunidade importante que eu acho também nesse momento é que justamente por essas empresas estarem tendo esse acesso ao crédito de uma forma mais facilitada, também as empresas de revenda, tá, que tenham nesse momento um capital, existem vários modelos de negócio. Imagina o seguinte, eu sou um empresário do ramo X, não quero uma loja, estou dando uma loja. Eu tenho minha conta de energia todo mês. Eu recebo uma visita de um revendedor e falo assim, quanto você gasta de energia todo mês? Você gasta R$1.000, você quer gastar 800, diminuir, R$200? Eu vou lá e faço um contrato de locação para aquele cara, se eu estou capitalizado nesse momento, entendeu? Se eu como revendedor, estou me colocando como revendedor aqui, tá? Eu como revendedor, eu estou capitalizado nesse momento, ou eu tenho acesso a um capital barato. Eu posso comprar o produto de um distribuidor, de um fabricante, eu posso colocar para o meu cliente fazer um contrato de locação para ele. É só uma ideia, pessoal, para a gente ver que a oportunidade é um momento onde o dinheiro muda de mão. Quem está mais preparado e quem for mais criativo, não tenho dúvida que vai sair dessa crise muito melhor do que entrou, tá?
vamos lá, deixa eu voltar aqui para ver. Ô, Carla, eu só vou falar essa, tá? Porque senão eu entro muito na do Rodrigo. Assistam a do Rodrigo que ele vai falar sobre muito mais coisas do que eu falei agora, tá? Gustavo perguntou se faz planos da Ecore aumentar o portfólio com produtos de outras marcas que possuem preços mais acessíveis, mas com certo nível de valor agregado, principalmente no mercado de micro. Gustavo, falando de micro, não, tá? Agora, falando em SolarEdge e AP Systems, a gente tem muita novidade que vai vir do portfólio deles durante esse ano, tá? Isso já está mapeado, não posso falar tudo agora, tá? Mas a gente tem vários produtos bem legais que vão ser lançados durante esse ano. Vamos lá, Roberto, quando estarão disponibilizados os inversores residenciais? Eu não tenho essa data, Roberto, não estou 100% por dentro. O Rodrigo deve comentar sobre isso na quarta-feira, que é comercial, tá? Legal. Se vai disponibilizar, vamos disponibilizar, tá? Tá, beleza. Última pergunta aí do Clóvis, né? Em época de corona, como você sugere romper a resistência para fechar o negócio? Como eu falei lá no começo, Clóvis, empresas existem para resolver problemas e o mercado remunera essas empresas de acordo com o problema que ela resolve. A minha abordagem nesse momento, tá? Nesse momento, a gente viu os 3 P's ali, né? Do Profit, do Planet e do People. Eu não me apegaria tanto na parte do Planet, vamos falar assim, de ter um sistema fotovoltaico porque ele é sustentável. Lógico que isso é importante, mas não é algo que eu me apegaria nesse momento. Talvez na segunda onda isso vai trazer uma reflexão muito grande para o mundo inteiro sobre consumo, sobre fontes de energia, sobre um monte de coisas que eu acredito que a gente vai sair muito melhor dessa crise por conta de todas as reflexões que todo mundo vem fazendo. Mas nesse momento eu quebraria essa barreira falando o seguinte, cara, eu sei que você tem um custo hoje de energia elétrica e eu tenho como te ajudar diminuindo isso daí, tá? Um exemplo, tá? Eu não quero muito entrar nessa parte comercial, senão daqui a um pouco o Rodrigo fica bravo comigo que eu vou pegar toda a parte dele, mas é um exemplo do que eu faria como revendedor nesse momento, e principalmente para aquelas empresas que estão tendo acesso a crédito mais barato, ou aquelas empresas que são mais dependentes de energia elétrica dentro da sua estrutura de custos, porque isso também muda de empresa para empresa, tá? Stanley, vi recentemente no site a bateria da AP Systems que já está sendo divulgada. A gente inclusive mostrou o sistema, né, o AP Storage, nós mostramos na Intersolar do ano passado, mas ela ainda não está para comercialização, tá? É coisas do portfólio que a gente vai ter que já vai mostrando, mas ela ainda não está disponível para venda, tá? Eu não tenho uma data para passar para vocês de quando isso vai estar, mas sempre a gente vai dando aí pontos do portfólio que vão ao longo do tempo sendo implementados, tá? Bom, deixa eu colocar aqui os meus contatos. Agradecer a presença de todo mundo, tá? Imensamente aí, estamos 1h40 mais ou menos conversando. Os contatos da Ecore, entra lá no nosso site, esse é o nosso e-mail, temos telefone fixo, temos WhatsApp. Aí embaixo tem o meu contato também, quem quiser falar direto comigo, santini.sjp@ecore.com.br. Temos nosso canal no YouTube, mais fácil do que passar o endereço aqui, digita lá no Google, YouTube, Ecore, primeiro link que aparecer é o nosso YouTube lá. Temos também o nosso Instagram, quem quiser seguir, @Ecore Energia Solar. Quem tiver aí... Opa, deixa eu abrir o chat aqui. Quem tiver aí curiosidade, os vídeos da aula 1 e 2 já estão disponíveis no nosso YouTube, também tem muita coisa legal. Convidar vocês para conhecer nosso blog também. No nosso site, ecore.com.br, lá no cantinho direito em cima tem o blog escrito pelo João, muito legal, muito artigo técnico, tá? São muitas coisas muito, muito legais aí. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo aí, muito obrigado pela paciência de escutar um tema que a gente sabe que não é um tema fácil de escutar, é um tema chato, todo mundo acaba, às vezes, preferindo um tema técnico, um tema
que seja muito focado aí em produto, em normativa e tal, mas a ideia é justamente a gente trazer uma visão diferente, né? Para todo mundo, trazer uma visão que o empresário precisa se preocupar, sem dúvida nenhuma, para que as nossas empresas sejam assim como nossos produtos, elas sejam sustentáveis ao nosso planeta e nossa vida e a vida das nossas famílias. Pessoal, muito obrigado. Ótima semana para todo mundo. Ótimo mês que se inicia daqui a 2 dias para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Temos uma batalha para travar, mas o melhor jeito é enxergar o inimigo de frente aí. Vamos todo mundo junto sair dessa. Muito obrigado. Até mais, gente.